Olá, boa tarde. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2014. Sejam bem-vindos à nossa Quinta Técnica. Eu sou Fausto Arruda Botelho, sou diretor da Enfoque Informações Financeiras e da Constock Consultoria Financeira. A Enfoque nos provê com o terminal Enfoque, que é o software que nós usamos para analisar os mercados graficamente. Hoje foi um dia com bastante volatilidade, os preços reagiram bem a algumas notícias financeiras importantes, por exemplo, o fato de que o crescimento do último semestre, ou do último trimestre, foi maior do que aquele previsto pelo mercado, a gente poderia dizer bem maior. Os preços aparentemente, o mercado aparentemente gostou disso, várias ações subiram e nós vamos agora ver quais dessas ações deram mostras de uma reversão mais, da possibilidade de uma reversão mais pronunciada e quais delas deram mostras de apenas uma reação momentânea e com ainda a possibilidade de voltarem a cair. Então nós vamos começar, como sempre, com o índice futuro, analisando o índice Bovespa, índice futuro, Dow Jones e S&P e Dow Jones. Semana passada eu falava que eu entendo, segundo a minha leitura, nós estamos vendo a indicação do século nos Estados Unidos, continua a mesma coisa, nós continuamos com a indicação, ainda não foi concretizada, quer dizer, não foi confirmada totalmente, não houve ainda a pá de cal no processo, mas por outro lado também não foi absolutamente descartado ou anulada essa nossa análise de que nós estamos vendo uma formação de topo de proporções muito grandes, significa algo que precede uma queda de proporções muito grandes, né? As últimas duas vezes que o mercado americano, especificamente o Dow Jones, tocou os níveis onde ele está agora, na última vez caiu 53% e na penúltima vez, última vez que foi queda do subprime, caiu 53%, penúltima vez caiu 42%. Nós achamos que nós vamos ter alguma coisa dessa monta. É um call bastante, vamos dizer, arrojado de se fazer, né? Mas eu acho que eu estou com a minha análise técnica fundamentado de maneira bastante sólida. Mas nós vamos ver o gráfico, eu vou estar falando para vocês vendo o gráfico que é bem melhor. Então, vamos lá. Iniciando com o gráfico do índice Bovespa à vista, que a gente vê sempre. E aí a gente tem a ideia do que aconteceu no pregão hoje. Eu vou dar um destaque aqui, eu estou mostrando para vocês o gráfico diário, né? E sim, foi uma alta significativa, mas essa alta apenas levou o Bovespa para sua reta de resistência mais inclinada, essa aqui, para um nível de resistência que ele tem e que é função de topo que aconteceu em junho do ano passado, fundo que aconteceu em agosto do ano passado. Então, eu entendo que isso tudo está mais ou menos, que está tecnicamente no mesmo nível, né? Agora, o mercado, na verdade, sentiu essa resistência aqui, com a máxima deixada no dia 21, que foi sexta-feira, né? Quinta, quarta, terça, segunda, sexta-feira. E os preços chegaram até esse nível e sentiram resistência. A gente pode até ver aqui no intraday de 15 minutos como eles sentiram essa resistência aqui da sexta-feira da semana passada. Estão na reta e, portanto, não provaram absolutamente nada. Isso aqui que nós estamos vendo, voltei para o gráfico diário agora,
essa acumulação continua com características de que dará continuidade ao movimento que a precedeu. Isso eu acho que vai eventualmente ser chamado de um triângulo simétrico, e nós vamos projetar isso nessa perna para baixo, uma perna parecida com essa para baixo, a partir do topo do triângulo descendente. Isso deve trazer os preços para 44 mil. Se nós tivermos um bom fechamento acima de 48 mil pontos, aí eu acho que os preços sobem, mas eles certamente irão buscar sua próxima resistência, que está aí a 48.600, 700, e possivelmente cheguem até os 49.500 e até a 50 mil. Se acontecer isso, eles estarão fazendo uma correção, eles estarão tendo uma correção ou reação, né? Eu acho que está mais para reação. Reação é uma alta que depois tem uma queda, quer dizer, que uma alta no contexto de um processo de queda que depois retoma. Mas, se eles chegarem a 50 mil em termos de Fibonacci, eles terão corrigido o primeiro número Fibonacci dessa baixa toda. Então isso é perfeitamente possível de acontecer, embora eu ainda acho que essa acumulação tem características tem características de uma formação de continuação. Triângulo descendente, triângulo simétrico, ou talvez se os preços chegarem até 48.500 e sofrerem um revés aqui, isso pode se transformar num retângulo, mas eu acho que é vida curta essa reação que aconteceu hoje. O que me dá uma boa base para falar isso é a situação do mercado americano, onde eu estou aqui mostrando o Nasdaq para vocês, onde a gente tem claramente uma deriva acontecendo. Vejam, isso é uma deriva clássica, né? Hoje o mercado deve ter subido um pouco mais aqui, mas ele certamente não escapou dessa deriva. Então, só para mostrar um exemplo, ele faz essa deriva depois de ter rompido um nível de resistência. Isso é muito ruim para o mercado, mostra a perda de força, mostra que os touros estão tendo dificuldade de dar continuidade ao movimento depois de rompido uma resistência. Isso pode indicar um possível bull trap, né? Bem, vamos ver primeiro o que o índice futuro nos mostra, que visão a gente pode ter do índice futuro. Eu tracei esse canal de baixo aqui no meu gráfico do índice futuro, só para me dar uma orientação sobre quantas o mercado anda nesse processo de zigue-zague que ele está fazendo aqui. E, de novo, a gente tem uma acumulação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é esse movimento de baixa. Então, por enquanto, os preços não mostraram absolutamente nada. Eles chegaram até a primeira resistência e seguraram nessa primeira resistência dentro dessa acumulação. Quer dizer, um detalhe, né, gente? Alguém vai dizer, não, mas nós tivemos aqui uma formação de reversão. Não, não tivemos uma formação de reversão. Porque isso, embora, se a gente analisar sozinhos esses três candles, a gente pode ser levado a crer que nós temos uma formação de reversão, que no livro do Steve Nissen é chamado de Estrelas da Manhã, o Harami. Agora, isso não é uma formação de reversão, porque para termos uma formação de reversão, nós temos que ter o que reverter. Aqui nós não temos o que reverter. Então, se esses três candles tivessem acontecido depois de uma queda bem pronunciada, e chegando, por exemplo, num nível de suporte, aí sim, você poderia chamar isso de formação de reversão. Como ele está acontecendo dentro de uma acumulação, isso perde totalmente a valia. Essa formação de candlestick não existe. Muito bem, então o que nós temos? Nós temos o Bovespa com uma alta que levou ele a valores até sua próxima resistência, e lá ele sentiu a resistência. A gente olha aqui o intraday, a gente vê que essa resistência foi sentida. E ainda não fechou, o mercado tem mais meia hora aqui no índice futuro para andar. Se a gente jogar isso aqui por 15 por 5 minutos, eu vou mostrar a vocês que isso aqui me parece uma formação de topo. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, na verdade, é a barra de hoje, né? Começou aqui às 9 horas, abriu em gap. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou
olhando isso com olhos de formação de topo, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Acho que isso aqui pode muito bem ser uma formação de topo que vai derrubar os preços. E aí esse processo aqui no diário já ficaria com mais, porque se a gente tem uma queda aqui, isso reforça essa retinha de tendência e reforça esse processo todo como sendo uma formação de continuação desse movimento que precedeu. E quando a gente tem movimentos expressivos como esse movimento aqui, a gente poderia dizer que foi uma queda de 12%, né, em um mês praticamente, exatamente um mês. Então, quando você tem uma queda expressiva dessa, é natural o mercado fazer uma acumulação um pouco mais acentuada. E é o que eu acho que está acontecendo, e portanto o nosso viés é de estável para baixa no curto prazo e continuamos logicamente baixistas no médio e longo prazo. A razão de nós sermos baixistas no médio e longo prazo é que nós entendemos que o Bovespa deve corrigir abaixo do fundo do subprime, porque traçando uma expansão Fibonacci aqui, quer dizer, traçando a ferramenta Fibonacci do fundo anterior ao ciclo do presidente Lula até o topo anterior ao queda do subprime, a gente vê que na queda do subprime os preços caíram o primeiro número Fibonacci, nós entendemos que eles vão cair até o segundo número Fibonacci. 50% de retração, que seria 25 mil pontos hoje. Por quê? Porque quando a gente analisa o gráfico que nós temos do índice Bovespa, opa, sumiram com o meu queijo aqui, não, está aqui, escondidinho. Quando a gente analisa esse gráfico, que é o Ibovespa à vista, indexado em dólar, 50 anos de gráfico, isso aqui o Ibovespa começa aqui, mas nós juntamos esse pedacinho da Bolsa do Rio, com isso nós obtivemos esse fundo. Com esse fundo nós traçamos essa reta, com essa reta nós traçamos essa reta guia, encanamos o mercado nesse cano, que é chamado de canal de alta, análise técnica, e aqui a gente constata que essa queda foi de 50%, aí pulamos esse outro ciclo aqui. Né? Os precedentes de expansões econômicas iguais a essa aqui, que nós tivemos no ciclo do presidente Lula, foram 3. Uma de 91, a primeira de 91 a 97, a anterior a essa de 83 a 86 e a anterior a essa de 65 até 1971. Então essa aqui os preços caíram 50%. Essa aqui de 90 até 97 os preços caíram 50%. E mais, em ambas a onda C, A, B, C veio abaixo da onda A, B, C, a C abaixo da onda A. Isso aqui foi 50% disso aqui. Se não, vejamos. Traz Fibonacci aqui, vocês veem, 50%. Essa aqui foi 80%. Então, os 3 precedentes do Ibovespa, nos 3 precedentes, ele caiu no mínimo 50%. Nós entendemos que ele vai cair dessa vez pelo menos 50%. Eu, para falar a verdade, acho que ele vai cair mais, porque a gente tem elementos hoje em dia para que ele caia mais. Se ele cair mais, isso aqui é 10 mil dólares, tá? No mercado está 20 mil dólares hoje. Ele cairia 50% para chegar no segundo número Fibonacci, ou seja, vir um pouco abaixo do fundo do subprime e possivelmente encostar nessa reta pela 1, 2, 3, 4, 5, 6ª vez nesses 50 anos. Então continuamos baixistas aí no curto, médio e longo prazo. Muito bem, vamos ver aqui o S&P. O S&P é à vista, como o americano o vê. O americano não tem a cultura de inflação que nós temos e não indexa os seus gráficos. Eu indexo os meus gráficos desde que fundei a análise não, a enfoque gráfico em 1983, uma vez que nós estamos no auge da inflação e, portanto, eu me considero um especialista, um expert em inflação e sempre indexo os gráficos. E o gráfico que eu vejo, não do S&P eu gosto de ver como o americano o vê. Então esse é o gráfico do S&P não indexado. Aqui a gente vê os topos de 2000 e topo de 2007, que foi anterior ao subprime. Aqui no Brasil o topo foi 2008, lá nos Estados Unidos foi 2007. Quedas daquela monta que eu falei para vocês, aquilo eu falei no Dow Jones, aqui no S&P caiu 50% em 2000,
e em 2007 caiu 57%. Muito bem, os preços romperam esse nível. Vou tomar mais um chazinho aqui. E atualmente eles estão testando essa resistência razoavelmente importante, até porque ela é a resistência histórica do mercado. O mais alto preço atingido pelo S&P até hoje. E nós estamos hoje num recorde. Se o mercado fechar no nível que está, ele vai bater o recorde, ele vai fechar, vai ser o maior fechamento da história do S&P. Acontece que esse cara não me engana, porque ele repicou aqui nessa reta. Essa reta é uma reta importante. Vocês vão ver que no Dow Jones ele repicou numa reta ainda mais importante, mas essa reta vem de 2011, quer dizer, 1, 2, quase 3 anos, e subiu para ir buscar o topo. Subiu com esse ímpeto e quando chega aqui, ele começa a derrapar, a derivar no sentido da tendência. Minha gente, isso tem nome, chama-se deriva e é uma formação que reverte movimentos. Então eu estou esperando isso aqui, os preços devem cair e acho que é bem possível que nós vamos ver a formação de um topo duplo aqui. Então baixa no S&P, curto, médio e longo prazo. Agora, o Dow Jones é que tem essa situação muito especial, né, que eu estou recomendando que vocês assistam de camarote, já fazem algumas quintas técnicas, porque eu acho que, olhem esse gráfico, né, isso aqui nós estamos tendo o prazer de olhar. Prazer tenho eu, vocês eu não sei necessariamente, mas vocês podem estar certos que estão tendo o privilégio de olharem um gráfico de 100 anos. Esse gráfico nos mostra o que eu chamei de uma resistência de proporções bíblicas, que é esses 3 topos aqui no mesmo nível. 3 topos eu estou sendo presunçoso, porque eu já estou dando como certo que isso aqui será um topo. Mas isso aqui não pode ser comparado com esse cara aqui, nem com esse aqui, né? Esse aqui é 2000, o mercado caiu 42%, 43%, desculpa, esse aqui é 2007, o mercado caiu 56%. Mas eu disse que eu estou sendo presunçoso porque eu estou vendo um topo sendo formado aqui. Vamos ver o que ele vai nos apresentar, como é que vai ser o carnaval no Dow Jones. Eu acho que ele vai dançar samba. Eu acho que ele vai ter que requebrar aqui, porque nós acabamos de ter o que eu considero e tenho falado aqui insistentemente. Eu acho que nós tivemos a indicação do século e essa indicação não está absolutamente anulada por conta dessa alta atual. Por que essa indicação? Vou falar de novo, porque eu acho que é tão importante isso. Quer dizer, de novo, porque eu não falei hoje, mas já falei todas as outras aí, várias outras vezes. Eu tenho falado nisso, até tenho falado, falei que isso estava acontecendo aqui também, quando os preços chegaram aqui, eu já falei isso, mas agora eu falo com mais propriedade, não, eu falo com mais certeza, né? Certeza a gente nunca tem, mas com mais convicção, quero dizer. Bem, esta é uma resistência importantíssima por conta dessas quedas que eu mostrei a vocês, a amplitude delas, tá? Isso tecnicamente é o mesmo nível. Isso aqui é capricho meu, eu tracei dois níveis aqui. Esse aqui é 2007, esse aqui é 2000. Então eu estou monitorando o que está acontecendo com os preços aqui quando eles chegam nesses 2000. Viu o que aconteceu? Chegaram na faixa, caíram, e depois, nesse dia aqui da fala do Bernanke, eles retomaram da fala do Bernanke falando sobre o tapering, que é o processo de diminuição dos incentivos econômicos, dos incentivos de liquidez de mercado. Então, eles disseram que o tapering ia ser de maneira muito mais light do que o mercado estava esperando. O mercado gostou, subiu, rompeu a faixa. Entendam, para se romper uma faixa dessa, não, primeiro, o que é uma faixa de resistência, um nível de resistência, uma faixa de resistência de proporções bíblicas, como eu falei, ou a mãe de todas as resistências? É um nível
onde existem milhões, no caso do Dow Jones existem milhões de ordens de venda. Por quê? Ora, porque os caras sabem que é bom vender aqui, porque a última vez caiu 50 em pedrada e a penúltima vez caiu 40 em pedrada. Então, o mercado chega aqui, as pessoas tendem a vender de novo. As pessoas, entende-se, o mundo inteiro tende a vender de novo, porque o mercado está próximo dessa faixa aqui. Agora, logo acima dessa faixa, o que deve acontecer? O que deve existir? Milhões de ordens de compra, que são as ordens de stop das pessoas que estão vendidas a descoberto aqui. O pessoal que está short no mercado põe stop aonde? Logo acima desse nível. Então, essa faixa é importantíssima, porque ela é exatamente a zona limítrofe entre milhões de ordens de compra e, aliás, milhões de ordens de venda que estão por aqui e milhões de ordens de compra que estão por aqui. De maneira que quando o mercado rompe, não precisa dizer o que acontece. Junta a fome com a vontade de comer e o negócio tem que sair que nem um Sputnik para cima. O americano tem até um termo para o que acontece depois de um nível desse ser rompido, chama-se um rally, fica dar um rally na direção do rompimento. Ocorre que lá nos Estados Unidos não aconteceu, quer dizer, depois desse rompimento, não aconteceu isso. Quando isso não acontece, é porque tem alguma coisa muito errada nesse rompimento. Muito bem. E aí os preços logo depois entraram para dentro e nos deram a indicação técnica que eu considero como sendo a mais importante indicação técnica. São mais de 20 anos que eu falo, todos os cursos, palestras que eu vou, quando eu tenho oportunidade, quando acontece o chamado bull trap, eu digo que essa é a mais importante indicação. O que é a indicação? O mercado rompe um nível importante de resistência e desrompe. Ela tem o oposto dela, que seria o mercado romper um nível de suporte e importante, porque existem níveis de suporte e níveis de suporte. Tem nível em Churuca e tem nível importante, nota 10. Quanto mais importante o nível, também mais importante a indicação de, aqui no caso, é bear trap, armadilha dos vendidos. Então, rompe e desrompe é muito importante. Agora, eu considero que o bear trap é ainda mais dinâmico, porque isso manda os preços para baixo de uma maneira que é muito poderosa essa formação. A indicação que está por trás é muito clara, é muito lógica, para mim logicamente funciona sempre? Não, nada funciona sempre, né? Porque a gente mexe com um imponderável, o cara lá do Tesouro Americano, a Helen, nova presidente do Fed, pode resolver, sei lá, o que ela pode resolver. Então, qualquer coisa pode acontecer, logicamente, mas a minha experiência de muitos anos, eu tenho décadas de experiência de análise técnica, são mais de 35 anos que eu pratico análise técnica. Atualmente eu tenho praticado todo dia, porque a gente faz recomendações para o fundo Constop. Fundo Constop que não está na prateleira da XP, vocês não procurem na prateleira, não liguem para a XP, porque nós não estamos lá. XP só pega fundos e põe na sua prateleira, que tem mais de 20 milhões, nós ainda somos um fundo pequeno, estamos trabalhando para termos mais capital. E se um dia chegarmos lá, quero crer que vamos poder estar na prateleira da XP, mas por enquanto não estamos. Mas eu pratico análise técnica todo dia, porque a gente fica fazendo recomendações de posições para o fundo Constop assumir. O fundo Constop é meio único no mercado, ele é um fundo que opera exclusivamente com análise técnica. Bem, é único porque a gente corre bastante o mercado, fala com muitos colegas, parceiros de assets e bancos, e ninguém sabe de um fundo que tem a sua estratégia baseada específica exclusivamente em análise técnica e com o devido controle de risco, que é o que a gente faz usando o que a gente chama de método Constop de operar nos mercados. Método Constop, que é basicamente controle de risco e operar com as chances a favor. Então, eu tenho essa experiência muito grande, recentemente eu tenho praticado muito análise técnica e o que eu quero transmitir para vocês é que essa experiência me faz colocar muita fé, não é fé, acho que não é a palavra, não tem fé, aqui não tem nada de fé, né? Eu acho que a análise técnica nos dá indicações absolutamente lógicas, tem indicações que têm mais peso e outras que têm menos peso, então acho que a palavra certa seria eu ponho um peso muito grande quando a gente tem esse tipo de indicação. Como eu ponho um peso muito grande, e aí a gente tem que também saber diferenciar o curto, médio e longo prazo. Eu tenho convicções muito fortes quando acontecem, por exemplo, rompimento de reta de suporte de
15 anos. Como os bancos tiveram suas retas rompidas, Itaú, por exemplo, teve sua reta rompida. Ah, ele está subindo. Para mim é muito claro que ele vai corrigir Fibonacci desse processo todo aqui. Quando a gente vai medir, você põe a mão na cabeça e fala, nossa, mas isso aqui é muita queda. Tudo que sobe, 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 a experiência me mostrou também que a gente deve esperar que ela caia e caia com as proporções Fibonacci, quer dizer, ou seja, caia pelo menos 38%, 40% praticamente, né, do que subiu. Então, essa indicação do Bull Trap, eu ponho um peso muito, muito, muito grande. Vamos ver o que está acontecendo agora, porque o mercado, como se sabe, está subindo, né? Mas está subindo? Está subindo. Vejam o que aconteceu então no Dow Jones, né? O mercado subiu desde o fundo do subprime, chegou lá. Isso aqui para mim é importante também. Isso aqui é ele sentindo essa resistência aqui. Mas os incentivos não pararam, o mercado volta a subir. No final do ano passado, a partir de outubro, ele volta a subir. E aí, em dezembro, exatamente no dia 23 de dezembro, um pouquinho antes do Natal, desculpe, 18 de dezembro, ele rompe o último topo e exatamente no dia 23 foi o dia que ele rompeu essa faixa, fechou acima da faixa. E aí, a partir daí, ele foi mais 1, 2, 3, 4, 5 pregões, chegou a colocar exatamente 2,2% acima dessa faixa, e no primeiro dia do ano ele já tomou um engolfo, e a partir aqui do dia 23 de janeiro ele tem uma queda bastante significativa, coisa que ele não via há muito tempo, cai 6% em poucos dias. E o que acontece daí? Aí ele acha uma bengala para se apoiar, que é essa reta que vem lá debaixo do subprime. Vejam, 2009, 2001, 2, 3, 4 anos, minha gente. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Ele foi colocar o 5º ponto nessa reta, que tem 4 anos. Essa é uma reta espetacular, uma reta espetacular. Apreciem essa reta. Essa é uma reta muito legal, tem muitos pontos, está muito bem definida. Então, os preços, depois de terem nos dado esse belíssimo Bull Trap, que eu comento com vocês, resvalaram nessa reta, subiram, mas entraram de novo na faixa. Mas o que eles estão fazendo na faixa? Eles estão derivando. Estão derivando e tentando, eu diria, desesperadamente botar a cara. Opa, perdão, hein? A gente às vezes esquece que nós estamos com esse novo software. Então, de novo, os 2 topos, o mercado chega, faz essa acumulação aqui que ele já estava sentindo a faixa, daí ele rompe aqui nesse dia, que é dia 18, ele rompe o último topo, no dia 23 ele rompe, e no dia 1º de janeiro ele começa a cair, faz um engolfo, começa a cair, a partir do dia 23 de janeiro ele cai, resvala nessa reta, veja essa reta que eu falava, essa reta aqui, vem lá do fundo do subprime e passa pelo, como eu dizia, é uma reta muito legal, uma reta importantíssima. Então os preços, depois de nos darem essa indicação, que eu chamei de a indicação do século, eles resvalam nessa reta, sobem e só que derivam, tentam botar a cara de novo para cima da faixa, quer dizer, da linha de cima da faixa. Isso aqui eu lembro o de baixo é topo de 2007, o de cima é topo de 2000. Por 3 pregões eles já tentaram botar a cara para cima da faixa de cima e não conseguiram. E hoje eles estão, nesse momento, um pouquinho acima da faixa. A faixa está aqui e o mercado está aqui. Mas, como vocês veem, já deixaram uma sombra bem grandinha. E vamos ver o que vai acontecer, né? Eles estão fechando agora. Eu acho que dessa vez, hoje, eles estão com chance de botar, mas numa situação de deriva. E essa situação mostra que os preços devem sofrer pelo menos uma correção mais acentuada, que deve trazê-los de volta para essa reta. E aí vamos ver como é que vai ser o teste dessa reta.
Quando, se e quando, eu acho que está mais para quando do que para se, eu entendo que isso vai acontecer. Se essa reta for rompida, isso aqui é pá de cal nesse processo todo que eu estou falando a vocês. Aí isso aqui foi de fato um bull trap, rompeu-se a reta, e aí, minha gente, o que a gente pode esperar como mínimo é que corrija-se Fibonacci desse processo e o que eu vou fazer? Né? Correção Fibonacci para o primeiro número a partir do rompimento da reta. Não vou nem falar para vocês a partir de agora. Correção Fibonacci a partir do rompimento da reta para o primeiro número é uma queda de 21% nos Estados Unidos. Se for para o segundo número, é uma queda de 33%. Eu acho que os Estados Unidos virá abaixo do fundo do subprime. Eu acho que os Estados Unidos está vindo aqui para cá. Por quê? Porque isso aqui é 50% de correção desse movimento. Exatamente, 50% de correção é 5.500 pontos Dow Jones. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês que eu acho que nós estamos tendo o privilégio de assistir ao que vai eventualmente ser chamado a indicação do século. Olhem isso, é um gráfico de um século. E nós estamos tendo 3 topos no mesmo nível. E nós tivemos um bull trap nesses 3 topos. Minha gente acredita nisso. Essa indicação é muito, 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 muito poderosa. Muito bem, é isso aí. Baixistas, curto, médio e longo prazo no mercado americano. Muito baixistas. Vamos falar de Petrobras e Vale. Vale do Rio Doce, hoje fez nós estamos vendidos, no fundo o stop está vendido em Vale, e nós, estou mostrando aqui a posição até para vocês, deixa eu ver aqui, posições em aberto, nós estamos com 22 posições em aberto, se não me engano, e terminamos o dia com 12 posições em aberto. Significa que nós estopamos umas 10 posições hoje. E inclusive fizemos retomamos algumas das posições e não deu certo. O mercado judiou um pouquinho da gente hoje, viu? Eu vou dizer para vocês. Teve uma ação aqui que realmente foi uma judieira. Eu não lembro qual foi agora. Isso aqui são todos o quadro das posições que nós já liquidamos. Nós fizemos todas essas posições durante o mês de fevereiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 4, 5, 6. 6, 3, 18. E mais 7 vezes 4, 28. 18 mais 28 são 18, 28. 38, 48, 46 posições nós já fizemos e temos mais essas 12, então nós 50 e poucas posições nós fizemos. Uma das características do método é nós fazermos várias posições, porque com o método nós operamos com as chances a nosso favor, com o método com stop. Nós operamos com as chances a nosso favor e controlamos o risco. Quando você opera com as chances a seu favor, você vai ter sucesso, porque você é como se fosse a banca do cassino. Banca do cassino de blackjack tem 4 a 5% a mais de chance de que o jogador ela vai ter sucesso. O dono do cassino tem que só tomar cuidado para não quebrar a banca e também ele tem que prover um número suficiente de eventos estatísticos de maneira a ajudar a estatística para que ela funcione a seu favor. No nosso caso, eventos estatísticos são trades, são operações. Então, quanto mais operações nós fizermos, mais nós vamos estar ajudando a estatística a funcionar a nosso favor. Sim, nós operamos com as chances a nosso favor, se você ficou curioso, por 3 motivos. Porque nós usamos uma análise técnica com muita experiência, baseado nos 30 e poucos anos de experiência que a gente tem de análise técnica. Isso, eu quero crer, já deve dar uma quebradinha no 50-50 de jogar moedinha e saber se vai comprar ou vender, né? Nós só pegamos posições cujo potencial de lucro é 2,5 vezes o potencial de prejuízo, e nós temos um sólido método de administrar as nossas posições, melhorando os stops e eventualmente liquidando posições. Isso é um método que nós temos, com várias regras, então com isso nós temos a chance a nosso favor. Não deixamos a banca quebrar, porque nós temos um rígido controle de risco. Vocês que nos acompanham sabem, nós temos uma ferramenta dentro do Terminal Enfoque, que é uma ferramenta
com a qual a gente, por exemplo, eu vou estou analisando o Vale e chego à conclusão que Vale vai cair, porque eu estou, né, e estou aproveitando, estou analisando aqui para vocês também. Né? Por que Vale vai cair? Vale vai cair porque, puxa vida, rompeu essa baita reta de suporte. O primeiro número Fibonacci está em R$7. Uau, não chegou nem perto lá. Fez uma baita formação lateral que aparentemente está sendo, formação lateral, uma batalha, né, entre comprados e vendidos. Comprado empurra para cima, vendido empurra para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Opa, aqui foram os vendidos que ganharam, e aqui, depois desse pullback aqui, parece que os vendidos estão ganhando de novo, né? Vejam só isso aqui. Os touros tomaram uma patada e tanto do urso, né? Com essa notícia que veio da China, que a China não está mais financiando o setor imobiliário, os bancos oficiais da China, né? Isso aí para mim tem um cheiro que, nossa, um cheiro muito fedido. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos que andaram correndo na internet, aí eu recebi alguns deles, de cidades fantasmas. A China constrói cidades fantasmas, não tem ninguém, tem shopping center, tem tudo, é uma cidade enorme, cheia de prédios e casas, shoppings e tudo, só que não tem ninguém habitando, né? Aparentemente para manter o crescimento deles, para dar trabalho para as pessoas, né? Eu não sei como uma coisa dessa se sustenta. Quem sabe isso daqui não é a primeira indicação de que isso pode estar, esse castelo de cartas pode estar desmoronando. Mas enfim, eu estou analisando o Vale e eu estava mostrando para vocês a ferramenta que nós temos de controle de risco, né, que nós usamos por todas as recomendações que nós fazemos para o fundo com stop e as recomendações que a gente faz também para os nossos clientes. Nós temos um produto que são essas recomendações e eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse produto e como é que a gente usa a ferramenta para que eles são interligados, né? Então, eu estou analisando o Vale e acho que Vale vai cair aqui para esse objetivo, porque eu estou projetando essa perna de baixa para baixo a partir desse topo e vem dar aqui a R$26. Eu quero fazer uma posição em Vale. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, primeiro vou limpar a área aqui para não confundir. A primeira coisa que eu faço é escrever o porquê eu estou fazendo isso, tá? Então eu escrevo isso através dessa ferramentinha aqui. Eu vou botar aqui o meu motivo, não é o caso a gente perder tempo agora, de maneira que depois disso, quando eu passo o mouse nesse nível, eu vejo com essa janelinha que pode ser vista aqui um pouquinho. Eu vejo ali o motivo. Eu estou vendendo porque o mercado fez uma reversão depois de ter preenchido o gap, basicamente porque eu acho que isso, então isso aqui é uma reversão depois de ter preenchido esse gap, então eu posso pôr isso como justificativo. O meu stop vai estar aqui acima do high de hoje, que é acima do gap, e o objetivo está lá embaixo, onde eu mostrei para vocês, tá certo? Então aí eu pego a ferramenta do método, que eu pego nesse ícone aqui em cima e marco o stop. Eu marco aqui a parte de cima desse nível, acima do qual eu quero pôr o stop. Ele abre essa janela, me diz, nessa janela, vejam, ele me diz que a máxima encontrada foi 29,81 e ele está me recomendando o stop a 29,90. Não precisa tanto, eu vou colocar esse stop a 29,88. De 81 a 88 é a minha folga no stop, tá? Aí eu dou OK e ele então, depois de eu dar OK, ele me coloca esse íconezinho aqui logo acima desse nível. Eu sei que está 29,88, tá? Aí o cursor virou, não sei se está dando para vocês verem, mas o cursor virou a cabeça de um urso. Bom, pelo menos eu acho que parece um pouquinho com um urso. Tem gente que diz que parece mais com um gatinho, mas o cursor vira um urso. E aí eu vou vir aqui embaixo e vou colocar o urso aqui no nível do objetivo. 26,17 eu vou botar 26,20, números inteiros. Aí eu dou OK. E ele então me abre uma janela de planejamento na qual ele me faz a recomendação de uma quantidade de ações, e essa quantidade de ações vai me dar um prejuízo de 3 mil, isso é para o perfil do capital do fundo. Hoje o fundo está com 3 milhões e 100, nós tínhamos 9 milhões, mas eu tinha um sócio aqui, esse sócio não está mais conosco, então ele foi para fazer o fundo dele próprio por conta de outras razões, no meu caso. Então nós caímos, o nosso capital caiu de novo para 3 milhões e 100. É um fundo pequeno, você sabe, não se vê, mas enfim, nós estamos aí na batalha.
Então, para o capital de 3 milhões e 100, ele está recomendando que a gente venda 5.600 ações de Vale. E por quê? Porque esse tanto é de tal monta que, se nós formos estopados lá no 29,88, né, está recomendando 5.600 ações, e se nós formos estopados no 29,88, nós vamos perder R$ 3.080, que vem a ser exatamente 0,10% do capital do fundo. 3.080 é 0,10% dos 3 milhões e 100. Muito bem. O produto que nós temos é que toda vez que a gente faz uma recomendação para o fundo, a gente também faz essa recomendação para os nossos clientes. E para isso, por ser um publicador do Terminal Enfoque, então essa mesma janela, eu clico um botãozinho escondido aqui, ela abre isso aqui para mim, e eu posso publicar, como eu vou fazer agora, reservado. Reservado eu publico para os sócios aqui da Constop, e eu clico aqui. Então o que acontece é que quem tem condições de receber, isso seria o que o nosso cliente receberia se eu tivesse mandado para ele, né? Então ele recebe essa recomendação de venda, em que está aqui que a venda é de Vale, tem a cara do urso aí para você saber que é de venda, se você não se entender com a faixa vermelha é para recomendação de venda, a azul é para compra, tá? E aqui eu digo, ó, o preço está 29,37, o stop está 29,88, o objetivo 26,20, o objetivo está menos 10%, o stop está 1,7%, isso está dando uma relação 5,7 a 1, quer dizer, uma posição bem legal para se fazer. Eu acho que essa posição, inclusive, pode ser muito bem pensada em se fazer. Amanhã, se você quiser talvez ir atrás dessa recomendação, você pode talvez pegar o intraday de 15 minutos, esperar. Aliás, o intraday de 15 minutos ele deu uma indicação hoje, porque ele no fechamento rompeu o fundo deixado aqui pelos preços hoje, no começo do pregão, e também está adentrando o gap que foi deixado aqui na abertura de hoje, né? Então, sei lá, de repente você pode vender abaixo de 29, enfim. Mas quando a gente manda essa recomendação, onde é que está a minha recomendação? Aqui, notícias, lista de notícias. Eu peguei aqui a recomendação de novo de volta. Então, aqui na verdade eu tenho uma recomendação de Banco do Brasil, não cadê a minha recomendação, lista de notícias. Está aqui. Quem recebe essa recomendação vai ter dois botões. Um botão é ver gráfico, então a recomendação está aqui, né? Recomendação de venda, Vale e tal. Um botão é ver gráfico e outro botão é método Constop. Quando se clica em ver gráfico, abre-se na tela do usuário do Terminal Enfoque que recebeu essa recomendação, como eu estou fazendo aqui agora, vai abrir na tela um gráfico idêntico ao gráfico, como vocês veem, tem dois gráficos aqui, né? Então abre-se na tela um gráfico idêntico ao gráfico que eu usei para fazer essa recomendação. Inclusive vai com todos os objetos de análise técnica que nós usamos, todas as retas, os níveis de suporte e resistência, vai o ícone onde está o stop, né, que dá para a gente ver aqui, e vai esse ícone aqui que tem o histórico do porquê, quer dizer, tem explicação, o que faz dessa indicação uma indicação transparente, além de ela ser em tempo real e ativa, né, ser uma recomendação ativa, porque ela vai para a tela do seu computador. Logicamente, por enquanto você tem que ter o Terminal Enfoque. Enfim, então você eventualmente compra ou não a ideia, tá? E a partir daí você pode voltar para aquela recomendação e, clicando em método Constop, abre-se uma janela de planejamento, a sua janela de planejamento, né? Eu vou mudar o perfil aqui de 3 milhões e 100, eu vou botar 310 mil reais, por exemplo. 310 mil, aí você vai para o planejamento, ele vai estar mandando você vender 500 ações, porque se você vender 600 ações, isso tudo está em tempo real, mas você pode até ir regulando isso aqui. Se você vender 600 ações, você vai perder 0,11, como você se propôs a perder apenas 0,10, ele te faz a recomendação certa, que é 500 ações, porque daí você vai perder 0,09, né? Mas você pode eventualmente roubar um pouquinho, em vez de perder 0,10, perder 0,11. Né? Perder não, de arriscar 0,10, arriscar 0,11, pode vender 600. Aí, logicamente, é um critério de cada um,
se vai arriscar um pouco mais numa posição ou não, né? Cada vez que eu mexo no processo, como eu fiz agora, a tomadinha desliga, que não está no automático. Se eu quiser clicar no automático, ele me volta para a recomendação dele, né? E se eu vou aumentando o tamanho da posição, vai aumentando aqui também o prejuízo, né? Eu vou 275, se eu aumentar para 600, vai para 330. Mas em compensação também vai aumentando aqui o lucro, né? 600 dá 1.878 de lucro. Se eu for para 700, já dá 2.191. E aí eu vou ganhar, como é uma posição que está dando 5,7 a 1, fator lucro prejuízo, aí eu vou, se também chegar no objetivo, você ganha 0,71, que é um CDI, né, praticamente, né? Então é isso. Esse é o produto que nós temos aqui no Constop, que a gente faz, e a ferramenta que nós temos no Terminal Enfoque, que ajuda, é de graça, qualquer um que tem Terminal Enfoque pode usar essa ferramenta. Então, se você vai fazer um planejamento, você pode fazer o planejamento de maneira a ter sempre o mesmo risco. Ter o mesmo risco significa equilibrar o seu psicológico. Porque o que todo mundo faz, minha gente, é que as pessoas, os investidores, os especuladores, eles costumam fixar o tamanho das suas posições. Se você fixar o tamanho da sua posição, considerando que você usa ordens de stop, porque logicamente quem não usa a ordem de stop está na outro grupo do buy and hold, de comprar e segurar. Isso aí é uma outra filosofia de mercado, né? Ele vai se dar muito bem se o mercado subir, vai se dar muito mal se o mercado cair. Quem protege as suas posições com ordem de stop e opera sempre a mesma posição, terá riscos diferentes em cada posição. Ora, por quê? Porque o seu stop vai estar uma hora posicionado a 3% de distância, outra hora vai estar posicionado a 5%, e outra hora vai estar posicionado a 1% de distância. Se a posição, o tamanho da posição é sempre a mesma, o risco vai variar. Se o risco varia a sua cachola, varia o seu psicológico, e você está candidato sério a um processo bipolar em que você... A gente até brinca no mercado, tem um termo, calça de veludo ou bunda de fora, né? Você vai ficar naquela situação em que você vai ter mais apreensão quando a sua posição é maior e um pouco menos. E isso altera o psicológico, e se você tiver o seu psicológico alterado, bem, eu acho que, e muitos dos autores daqueles livros que estão ali atrás também concordam comigo, que a parte psicológica é 80% do processo de você ter sucesso nas suas operações. Administre isso. O resto é 20%. E o que é o resto? Análise, o trade. 80% é a parte psicológica. E por isso que nós entendemos ser muito importante que você não fixe o tamanho da sua posição. Isso é uma das coisas mais importantes. Se eu puder dar um conselho a você, principiante, isso é a coisa mais importante de tudo que existe no trade. Não limite o tamanho da sua posição, e sim limite o risco de cada uma das suas posições. Nós investimos muito no Terminal Enfoque para proporcionar a você uma ferramenta para que você possa limitar o risco da sua posição. Na verdade, para calcular o tamanho da posição, a ferramenta usa, eu até abri nos cursos que dou, eu digo que a ferramenta do Terminal Enfoque usa um poderoso algoritmo chamado regra de 3. Você pega o capital, divide pela distância do stop e multiplica por quanto você quer perder. No nosso caso é 0,1. Então eu divido pela distância do stop, que é 3%, e multiplico por 0,1, vai dar o capital que eu tenho que pôr nessa posição. Eu divido esse capital pelo valor da ação, vai me dar 530 ações, eu baixo para 500 ações. Ou vai dar 3.160 ações, eu baixo para 3.100 para não entrar no fracionado. É isso que a gente faz. É muito simples fazer isso, só que ninguém faz, ninguém tem paciência para fazer. Nós disponibilizamos essa ferramenta com a qual você dá 2 cliques e ela faz a continha para você, e aí você vai lá e segue se quiser. Aí você vai ter ou não disciplina, porque disciplina é seguir um método. Quando se fala em disciplina, é disciplina para seguir um método. Se você não tem método, nem adianta falar de disciplina, você é totalmente indisciplinado. Essa que é a ideia, tá?
Você, para ter disciplina, você precisa ter aonde pôr disciplina. O que é ter disciplina? Disciplina é seguir um método. Se você não tem método, você nem sonha em ter disciplina. Né? Muito bem. Então, isso posto, vamos de volta para Vale do Rio Doce. Então, estamos aqui em Vale e é aquilo exatamente que eu falei. Nós estamos muito baixistas no longo prazo, porque essa reta rompeu, porque nós entendemos que essa acumulação toda aqui já foi vencida pelos vendidos uma vez, os comprados não largaram o osso tão fácil, fizeram essa alta grande aqui. Eu acho que esse processo foi 1, 2, 3, 4, 5. E nesse processo, quer dizer, onda 1, onda 3, onda 5, e aqui nós temos uma formação de topo. Os preços agora fizeram um pullback e vieram de bico, então eu acho que estão caminhando para, primeiro esse objetivo aqui que nós traçamos a 26, e depois topo, o fundo principal a 25. E o que aconteceu hoje foi que os preços abriram um gap, preencheram o gap que tinha sido aberto quinta, quarta, terça, na terça-feira, né, no dia do anúncio da China, acho que foi esse o dia que abriu o gap, né? Na verdade acho que foi esse aqui, segunda-feira. Mas enfim, não importa. Esse processo todo aqui foi em função do que aconteceu na China. Então eu acho que hoje os preços apenas fecharam esse gap e vão continuar caindo. Então estamos baixistas curto, médio e longo prazo, aí Vale, vamos mudar para Petrobras. Petrobras, minha gente, tem uma tendência de alta que vem desde 98. Eu fui um pouco pessimista aqui, eu fui, digamos, severo com o Petrobras, porque eu pus o Fibonacci desde lá de baixo, do começo da alta, que é 1995. Mas se a gente puser esse Fibonacci só a partir do início da era que eu chamo de era do presidente Lula, a gente vê que a queda do subprime corrigiu 38% da alta a partir do presidente Lula. Se for lá embaixo, não precisa dizer que não corrigiu nada ainda, né? Primeiro número Fibonacci, se a gente vai a partir de lá de baixo, é 6,50. Mas aí corrigiu 50%. E agora, vejam que interessante, os preços estão testando esse nível, que é o fundo do subprime, sendo que romperam um nível importantíssimo de suporte, que é esse fundo de julho do ano passado, né? E romperam esse nível, voltaram, tiveram um pullback e voltaram a cair. Então eles estão se acumulando, uma acumulação embaixo do suporte espetacular, muito forte, muito importante, que é o fundo do subprime, que foi sentido aqui em junho do ano passado, deixou esse fundo, e agora nós deixamos um outro topo exatamente, tecnicamente, no mesmo nível. Muito bem, os preços caíram, ontem caíram bastante e hoje subiram. Sim, subiram pelo no mútuo, não é? Sim, nós tivemos uma reversão, isso aqui foi um piercing, um penetrante, porque o corpo real penetrou metade do corpo real aqui. Sim, mas como isso está acontecendo no contexto dessa acumulação, como eu disse naquele outro artigo que eu não explico, eu já não me lembro qual era, mas isso perde totalmente a conotação de uma formação de reversão. Aqui você dá uma importância, logicamente tem a sua importância, porque foi, de certa maneira, foi uma reversão, mas não foi assim uma reversão, quer dizer, não foi assim uma reversão, uma Brastemp, né? Uma reversãozinha, né, Michuruca, que apenas levou eles para a base dessa bandeirinha de baixo aqui. Então, eu acho que o que deve acontecer é alguma coisa do tipo, a gente deriva por aqui, faz uma bandeira e tibum para baixo. Eu estou muito baixista em Petrobras, e a razão principal é porque nós rompemos esse nível aqui, tivemos um pullback lá e voltamos a cair. E isso aqui eu acho que é uma acumulação que vai ser chamada de acumulação de continuação, deve dar continuidade aos preços, com o rompimento dos 13,60 e os preços indo para o seu objetivo de baixo, que está a R$12. Baixistas curto, médio e longo prazo, não, acho que talvez baixistas médio e longo prazo, e no curto prazo eu acho que a gente está mais para uma lateralidade, e talvez um pouco de alta, os preços podem sim vir buscar esse nível aqui, né? Mas eu tracei agora então uma reta de pequena reta de resistência e
e eles podem buscar essa reta de resistência a 14,40, porque estaríamos falando de uma alta de mais 2%. Isso, logicamente, pode acontecer, mas eu acho que vai resultar no mercado continuando dentro dessa acumulação e depois rompendo esse fundo e caindo para o objetivo, como diz, que está a R$12. R$12 ainda está aquém de 50% de correção desse processo de alta. Eu acho que ele chega lá. 50% de correção desse processo de alta seria em torno de R$10,80. Muito bem. Então vamos às perguntas, Júnior. Nós vamos hoje gastar 10 minutos e vamos estar terminando a quinta técnica hoje pontualmente às 6h30. Eu vou procurar responder rapidamente as perguntas. Então, quantas perguntas nós temos, Júnior? O Júnior não pode responder porque eu não liguei ainda o Skype aqui para o Júnior. A gente se fala por Skype, que é mais fácil aqui. E também não liguei para o Rodrigo. Tudo bem, Juninho? Tudo bom, Afonso. Então, quantas perguntas nós temos, por favor? 3 perguntas. Ok, vou responder rapidinho, vamos ver se a gente consegue matar em 10 minutos restantes. Diga, Júnior. A primeira pergunta é do Javier Petróleo, da WP. Petróleo. Puxa, acabamos de falar de Petrobras, falar de petróleo é muito bom. Petróleo Nova York está aqui. É uma conversa bastante antiga aqui que eu tenho sobre o petróleo. Ele é uma commodity que habitou essa faixa de preços aqui durante 20 anos, rompeu por conta da farra do dinheiro fácil, deu no que deu, subprime, depois ele resvalou nessa faixa que ele habitou durante 20 anos, rompeu aqui em 2004, auge do dinheiro fácil nos Estados Unidos. Eu acho que é por isso que ele rompeu por isso. Caiu de bico no subprime, resvalou e fez essa acumulação que eu acho que tem toda a característica de que vai de uma formação de topo. Ele está nos dando uma espetacular reta guia, uma reta de pescoço aqui dessa formação, e os preços resvalaram de novo nessa reta, conseguiram romper esse nível aqui de 100, estão aí hoje fechando 102,27, mas eu acho que mais dia menos dia nós voltamos e vamos testar de novo essa reta e romper essa reta e vamos de novo eu acho que nós vamos para dentro dessa faixa. Se acontecer o que eu estou achando que vai acontecer nos Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida que o petróleo volta para dentro dessa faixa. Por enquanto nós temos que observar no curto prazo. Eu acho que, para falar a verdade, eu acho que isso aqui está com características de bandeira de alta, uma flâmulazinha de alta, então eu acho que o petróleo tem chance de dar mais uma altinha. Nós temos uma próxima resistência aqui, acho que razoavelmente importante, a 104, então altistas no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Júnior? Próxima pergunta é Cruz 3 do Carlos. Cruz 3 nós estamos com posição, liquidamos essa posição hoje. Souza Cruz, cadê a Souza Cruz? Eu já vou mostrar ela aqui. A última posição acho que deve ter sido essa aqui. Nós vendemos aqui, veja. Vendemos por quê? Porque essa reta está rompida, porque isso aqui foi uma formação de topo, porque os preços atingiram um objetivo inicialmente traçado e se acumulavam numa formação que nós entendíamos tinha características de bandeira de baixo. Então vendemos nesse nível aqui no dia 25, que foi anteontem, e fomos estopados hoje. E o que a gente pode falar disso aqui? Bom, se a gente for traçar Fibonacci aqui, tem muito para cair, né? Se a gente traçar Fibonacci apenas a partir de 2008, o primeiro número Fibonacci está a 15,50. Nós tínhamos um objetivo para essa bandeira de baixa a 17. Isso aqui que está acontecendo, eu acho que ainda pode vir a ser chamado de retângulo. Vejam, é só os preços pararem mais ou menos por aqui, que aí a gente tem dois fundos e dois topos. Então, precisa ver como eles vão tratar a resistência que está a
20,92, quase 21, né? Então, nós temos esse topo aqui do dia de 7 a 20,92. Se nós tivermos um bom fechamento aí acima de 21, eu acho que os preços podem caminhar para por exemplo, uma reta de resistência que a gente poderia traçar aqui entre esses três topos. E isso levaria os preços provavelmente aos 22. Mas essa reta de resistência a gente também pode traçar aqui não dá para traçar nada. Então é ver o que vai acontecer. Se por acaso os preços... Então estamos baixistas no longo prazo, por conta de que o mercado não pegou nem a primeira correção Fibonacci aqui, que seria 15,50. Então estamos baixistas no curto prazo e no médio prazo. No médio prazo e no longo prazo. No curto prazo, se romper os 21, ele sobe um pouco mais até 22, mas acho que eventualmente não passa disso. E se tiver uma reversão aqui próximo desse último topo aqui, que como eu disse é 20,92, eu acho que a gente pode ter aí uma boa oportunidade para venda, né? Quem tiver mais baixista aqui é ficar de olho no que ele vai acontecer, no que ele vai fazer no intraday próximo dessa faixa aqui, entre esses dois topos aqui. Se tiver uma reversão por aqui, eu acho que é uma boa oportunidade de venda, tá? Júnior? Próxima pergunta é do Roberto, RADL3. Raio Brasil. Somos baixistas no longo prazo por conta do rompimento dessa reta e de que ele não cumpriu o Fibonacci. Ainda o primeiro número Fibonacci é 10, que é onde coincide com esse fundo de 2011. E fizemos uma formação de topo. O mercado cumpriu o objetivo dessa formação de topo. Pôs mais um objetivo desse para baixo, que é algo que ele costuma fazer. Um pouco menos, né? E agora rompeu esse processo aqui. Nós vamos traçar Fibonacci daqui até aqui. E vamos ver que ele chega no primeiro número Fibonacci em 17. Eu acho que ele está indo para lá, ou talvez possa subir um pouco mais. É ficar de olho no que vai acontecer quando ele chegar em 17. Ele pode, aqui no 17, fazer uma bandeira de alta. E aí, eventualmente, nós vamos ter uma oportunidade de compra, porque ele pode botar mais ele pode pôr mais uma perna dessa para cima, se fizer uma bandeira de alta, aí nós veremos os preços irem até 20, ou seja, segundo número de correção Fibonacci desse processo de baixa. Ou, se nós tivermos uma reversão aqui, eu acho que ele vai estar nos dando uma ótima oportunidade de venda. Reversão aqui seria uma reversão próxima do primeiro número Fibonacci de correção dessa queda toda aqui, né? O primeiro número Fibonacci é justamente aqui nos 17. Vai ficar de olho em alguma coisa importante que possa acontecer por aqui. Eu estou vendo aqui que no intraday ele está mostrando um pouco de deriva, né? Então, se ele sobe aqui e nos dá um engolfo aqui, quem sabe é uma boa oportunidade de venda. Júnior? Próxima pergunta, Ambev, do G. Vasconcelos. MBV3. Opa, no intraday não foi bonito, hein? Um belo engolfo. Uau! E vejam aonde aconteceu esse engolfo. Acho que só isso, minha gente, é uma indicação de venda que a Ambev está nos dando. Ah, mas subiu um monte. Puxa vida, mas ele subiu um monte e fez uma indicação de venda importante, né? No final do pregão de hoje. Mas nós não estamos aqui para analisar o intraday, nós estamos aqui para analisar o diário. Longo prazo. Muito bem. Esse canal aqui não tem muito a ver. O que tem a ver? É essa reta aqui que... Vou traçar uma reta e vejo no pedido. Amor. MBV3, Ambev, então nós temos essa linda reta de suporte. Uau, o mercado tocou exatamente nela. Esse é um ponto dessa reta. É um ponto dessa reta. Nós tivemos essa reta de tendência rompida. O mercado fez um pullback nela, por isso eu me julgo no direito de achar que Fibonacci vai ser atingido. Fibonacci, primeiro número, está em 62. Se o mercado vier a 62, ele rompe também essa reta de longo prazo que vem lá do fundo do subprime em 2008. E se romper essa reta, aí o buraco é bem mais embaixo, né?
Aí o buraco, primeiro número Fibonacci, vai para 42. Então, por isso que, apesar de que isso aqui é uma... Alguém poderia dizer, não, mas se você puser no semanal, no mensal, isso aqui pode ser uma bandeira de alta. Mas não é bem assim. Uma bandeira de alta é em que os preços, depois dos preços terem rompido esse nível aqui, né? Então, o que eu vou falar de Ambev? Tá difícil aqui. Eu acho que, quem sabe a gente está tendo uma baita de uma indicação de venda, né? Porque nós abrimos no intraday e estava com esse baita engolfo aqui. No diário, para comprar, só se romper os 90. Para vender, eu acho que se amanhã nós tivermos um engolfo aqui, por exemplo, uau, que bela indicação, né? Porque nós temos um stop próximo aqui e o objetivo é bem para baixo, né? O objetivo, se a gente puser só desse último movimento de alta aqui, o objetivo primeiro seria aqui em 62. Então dá para você fazer um trade muito bom. Aí, ficar de olho, principalmente se romper essa reta aqui com rompimento abaixo de 82. Júnior. Próxima é ELBR4. Eletropaulo. Uau. Eu já falei algumas vezes aqui na quinta técnica que as reações das tendências de baixa são violentíssimas. Vejam essa reação que aconteceu aqui, né? E que trouxe os preços para dentro da faixa Fibonacci. Faixa Fibonacci aqui. Uma reação super violenta e aí os preços caíram, fizeram o que eu entendo ser uma formação de topo desse processo aqui, e agora estão se acumulando uma acumulação que tem características de que vai dar continuidade ao movimento de baixo, parece uma bandeira, uma flâmula isso aqui. Eu acho que eles estão caindo para o seu próximo suporte, que está a 7,20. Só um fechamento acima de 8,50, que daí sim coloca os preços de novo nessa acumulação, e pode fazer uma queda, uma alta mais acentuada, mas eu não acredito absolutamente que isso vai acontecer, pelas razões que eu expus. Acho que os preços estão caindo aí para 7,20, 7,20/R$ reais. Próximo suporte. Júnior. Usina 5. Usina 5 está na nossa mira aqui. Não, está nas nossas posições em aberto. Nós temos posições em aberto. Estamos vendidos em Usiminas. Eu vou só mostrar a nossa posição para vocês. Foi uma posição que nós pusemos já desde o dia 14. Foi uma posição bem sucedida. Ela já chegou no nosso objetivo e nós estamos mantendo ainda a posição porque entendemos que o objetivo é um suporte que vai ser rompido e o mercado parece caminhando para romper esse nível. Essa acumulação aqui tem características de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso está acontecendo num suporte, então uma acumulação num suporte costuma romper o suporte. Então eu acho que eventualmente vamos estar transpondo o nosso ursinho aqui. A gente brinca aqui que quer pegar ursinhos de pelúcia. Esse caminho que está escondido aqui é o nosso objetivo. Como vocês veem, o mercado está nele, mas nós achamos que os preços podem muito bem cair até 8,50. De qualquer maneira, o nosso stop está bem coladinho aqui, né? Já está aqui logo acima dos preços, do nível que os preços chegaram hoje. Está acima desse topo aqui do dia 24, foi a 10,30. Muito bem. Então, baixistas, curto, médio e longo prazo, Júnior. Agora, ELBR3. Lights. Olha ela aqui. Então, formação de topo. Não, o mais importante aqui é isso aqui. A formação de topo está clara. Eu acho que a gente pode tranquilamente projetar isso aqui para baixo como objetivo dessa formação de topo. Isso aqui nos traz a 7,40. Para lá que eu acho que os preços estão indo, em médio e longo prazo. Temos um outro objetivo aqui. E essa acumulação tem característica de bandeira de baixa. É o que basta para levar os preços até os 7,40, que é para onde nós entendemos que
Energias Brasil está caminhando. Baixistas, curto, médio e longo prazo. Júnior. Agora, Suzuki 5. Suzano. Feio, sim. Tum. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais uma onda para baixo, depois tem uma AVC, depois tem mais um processo para baixo. Estou cobrando aqui com considerações eliotianas. Essa reta é importante, essa reta me leva a crer que os preços têm que corrigir esse Fibonacci aqui. Esse Fibonacci, primeiro número é esse fundo que aconteceu em maio do ano passado, aliás em abril do ano passado, que está a 6,75. O nosso objetivo é 8,20 inicial, porque essa reta foi rompida, porque foi um pullback lá, e agora os preços estão testando esse nível de suporte aqui, mas a movimentação de hoje, com essa grande volatilidade, levou os preços até a próxima resistência, e aqui eles pararam. Vamos ver o intraday disso aqui, tá? É um ar da graça. Estamos num nível de resistência. Se Suzano romper 8,92, tiver um bom fechamento acima de 8,92, ele vai, e eu estou falando no intraday aqui, ele vai até a próxima resistência 9,8, 9,08, 9,10. No diário, eu acho que isso aqui tem toda a característica de uma formação de topo duplo. De maneiras que eu acho que a maior possibilidade é nós termos uma acumulação aqui e, eventualmente, uma ótima oportunidade de venda com stop logo acima dessa acumulação. Júnior. BVMF2. Quantas nós temos ainda, Júnior? Vai ser mais uma só. Ok, BVMF. Está aqui o gráfico diário, rompeu essa reta. Primeiro número Fibonacci é 8, eu acho que os preços caminham para 8. No momento, nós tivemos uma alta bastante significativa hoje e aparentemente nós rompemos uma resistência a 10. Os preços fecharam hoje a 10,10. Amanhã eles têm que manter esse rompimento. Se não mantiverem, aí isso aqui continuará sendo uma acumulação que deve dar continuidade abaixo. Eu continuo achando que isso é uma acumulação que vai dar continuidade abaixo. Deixa eu pegar uma dica aqui com esse cara aqui, que eu gosto de dar uma... Opa, olha o S&P lá botando as maninhas de fora. S&P nas máximas do dia. Aliás, fechou nas máximas do dia ou ele fecha 7? Deixa eu ver aqui. Eu vejo o Dow Jones no intraday para saber exatamente que horas ele fecha. No 17h45 ele fechou às 18 horas na máxima das máximas do dia. Vamos ver amanhã como é que esse processo, vamos ver se esse processo se mantém amanhã, né? Então vamos lá, de volta com o BMF. BMF, então, acho que tem chance de dar uma caminhada mais alta aí. Ela pode muito bem voltar até esse nível de resistência aqui, que é o suporte dessa última grande acumulação que aconteceu de junho até novembro do ano passado. E esse nível de suporte está a 10,90, 11 reais. Acho que boa chance de BMF chegar a 11 reais, mas nós estamos ainda no processo de baixa. Ele deve o objetivo aqui a 8. Então acho que podemos ter esse pullback aqui, mas então altistas no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Júnior, última pergunta. Última da tiazinha Mojas Renda. LREN. LREN 3. Seu gráfico rompeu, Fibonacci está muito para baixo. Fibonacci a gente poderia dizer que os preços têm que voltar para esse suporte aqui a 40. Nós estamos com um objetivo inicial aqui a 47. E o que está acontecendo agora? O mercado está em tendência de baixa, topos e fundos consecutivamente mais baixos. Acho que com esse comportamento de hoje, os preços estão indo buscar sua reta de resistência. Eu não compro isso, acho que está muito, ainda é muito próximo do objetivo. O objetivo aí é 61, onde ele vai encontrar um nível de resistência, que é o nível desse topo, dois topos que aconteceram em janeiro, e a reta de resistência, onde passa uma reta com 2 pontos ainda, mas é uma reta, eu acho que bastante confiável. Pode-se imaginar que seja bastante confiável. O que eu estava falando aqui? Parece que eu estava falando de outros preços.
61, né? 61 é um nível bem importante. Aliás, 60 é um outro nível também de suporte. É o fundo dessa acumulação aqui de julho a agosto do ano passado, o fundo dessa acumulação novembro, dezembro desse ano. Então, justamente aí, entre 60 e 61, a gente tem resistência importante. Vamos ver o que ele faz nessa resistência. Se nos der uma reversão, nós vamos ter aí uma boa oportunidade para vender de novo lojas Renner. Eu digo vender de novo porque nós andamos vendendo lojas Renner. Aliás, vendemos e fomos estopados aqui. Agora, se nós tivermos a qualquer momento, a partir de agora, se tivermos uma reversão, nós estamos tendo essa indicação de baixa. Né? A reversão seria um golfo de baixa, uma nuvem negra, ou uma estrela da tarde. Agora, se romper o 61, aí ele busca as próximas resistências, a primeira estaria em 65, 64, 65. Mas eu acho que não é o que vai acontecer. Eu acho que ele sobe um pouquinho mais e volta a cair no processo dessa tendência de baixa. Por quê? Porque rompeu isso aqui, porque deve Fibonacci ainda, e assim vai. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela presença. Até a próxima quinta-feira.